Às vezes, são os pequenos ajustes que trazem as maiores transformações. Você já se pegou pensando que para fazer uma mudança na sua vida, você precisaria de uma revolução completa? Que deveria acordar às 5 da manhã, correr uma maratona e quem sabe até meditar em cima de uma montanha? Mas, e se eu te dissesse que você não precisa de nada disso? E que, na verdade, são os pequenos e quase imperceptíveis ajustes que fazem a maior diferença. E hoje eu venho compartilhar com você 3 simples ajustes que eu fiz na minha rotina. São ajustes simples e nada óbvios. E o melhor de tudo é que eles são super fáceis de implementar. Você não precisa de uma reforma completa na sua vida. Às vezes, pequenas mudanças são aquilo que você precisa para ver resultados naquilo que você quer mudar. E vamos lá, sem enrolação. O primeiro ajuste que eu fiz na minha rotina foi dar mais passos durante o dia. Há mais ou menos um mês atrás, eu comecei com mais 2 amigos meus um desafio de quem dá mais passos durante 21 dias. Era simples, quem desse mais passos ganhava o desafio. E durante esses 21 dias, eu dei mais passos do que eu estava habituado. E isso mudou totalmente a minha vida. Mas a maior mudança que eu senti foi de fato no meu estilo de vida. Afinal de contas, eu mudei totalmente as decisões dentro da minha rotina. Por exemplo, antes, para mim ir no mercado, que ficava a 3 quadras da minha casa, eu pegava o carro. Hoje, eu não faço mais isso, eu vou a pé. Hoje, em vez de pegar um elevador, eu pego uma escada, porque isso vai me fazer dar mais passos. Para você ter uma ideia, até quando eu ia pegar escadas rolantes, eu continuava dando passos degrau a degrau, mesmo que eu não precisasse. Mas essa mudança no meu estilo de vida, de dar mais passos, de andar mais, mudou completamente a minha vida. Teve um estudo que mostrou que a cada 1000 passos que você dá durante o seu dia, isso diminui em 15% os riscos de você morrer por qualquer tipo de enfermidade. E a cada 500 passos que você dá por dia, isso diminui 7% os riscos de você morrer por qualquer tipo de doença cardiovascular. Então, dar mais passos é sim um comportamento que você pode adotar aí na sua vida. Para você ter uma ideia, eu passei 21 dias dando mais passos do que eu estava acostumado. Isso se refletiu na minha alimentação, isso se refletiu no meu foco, isso se refletiu e muito no meu bem-estar e no meu humor durante o dia. Porque dar mais passos faz você queimar mais calorias, faz você ficar em um constante fluxo sanguíneo cardiovascular, cardiorrespiratório, em que o seu corpo está a todo momento se movimentando. E se movimentar é muito importante para o seu corpo. Para você ter uma ideia, durante esses 21 dias, eu dei 219.916 passos. Uma média diária de mais ou menos 10.472 passos por dia. Isso está acima da média da população brasileira, que é ali entre 4.000 e 5.000 passos. Isso também está acima da China, que é o país que em média dá mais passos por dia, que está em torno entre 6 e 7 mil passos. E se você tem aí qualquer aplicativo que mede a sua atividade física, o seu exercício físico, você consegue calcular a quantidade de passos que você dá por dia. O aplicativo que eu usei é um aplicativo no meu próprio celular, que é o Samsung Health. Qualquer tipo de celular você consegue sim baixar aplicativos de pedômetro, que medem justamente essa quantidade de passos que você dá por dia. Para você saber o seu nível de atividade diária, é muito simples. Se você dar menos de 5.000 passos por dia, você é considerado uma pessoa sedentária. Entre 5.000 e 7.499 passos, você é uma pessoa muito pouco ativa. Entre 7.500 e 9.999 passos, você é uma pessoa pouco ativa. Se você dá mais de 10.000 passos, até 12.499 passos, você é uma pessoa ativa por dia. Agora, se você dá mais de 12.000 passos, você é considerado uma pessoa altamente ativa. E aí, quantos passos você dá? Eu fiquei numa média diária de mais de 10.000 passos. Obviamente, tinham dias que eu dava 6, 5, 7 mil passos
Tinha dia que eu dava 15, 16, até 20 mil passos, mas a minha média ficou acima dos 10 mil, então eu fiquei em um nível de atividade considerado ativo. Faça esse exercício que eu tenho certeza que dar mais passos por dia também pode mudar a sua vida. Segundo hábito, dormir mais cedo e acordar mais cedo. Esse foi um hábito que eu adotei dentro da minha rotina, muito estratégico, porque me fez ganhar mais tempo e performance dentro da minha rotina, tanto para os meus estudos quanto para o meu trabalho. E eu quero te mostrar um gráfico que vai basicamente resumir o raciocínio que eu quero ter com você aqui hoje. Olha, nesse gráfico, o eixo X, que é esse eixo que está em pé, ele diz respeito à sua capacidade de foco e de autocontrole dentro do seu dia. Já o eixo Y, que está aí deitado na horizontal, diz respeito aos horários do seu dia. Veja que você inicia o dia com altas quantidades e capacidade de foco e de autocontrole. Ao passar do dia, você tem lá pelas 9, 10 horas da manhã um pico de foco e de autocontrole. Ou seja, esse é o melhor horário para você estudar, para você ter performance no trabalho, enfim, é o melhor horário para você se concentrar e colocar energia de fato naquilo que você tem que fazer durante o seu dia. Mas veja que depois ali do meio-dia, 1 2 horas da tarde, a quantidade de foco, autocontrole, concentração, energia vai caindo muito rapidamente. E lá para as 6, 7, 8 horas da noite, existe uma grande queda desse seu foco. Porque justamente está iniciando o momento que você vai começar ali a se preparar para dormir. E por isso existe naturalmente essa queda de foco, essa queda de concentração, essa queda de energia. O fato é que a maioria das pessoas, elas dormem muito tarde. Elas vão dormir lá para as 12, 1, 2 horas da manhã e eu tenho certeza que talvez você é uma dessas pessoas. E por conseguinte, elas acabam acordando também um pouco mais tarde. Veja, daqui nós tiramos 3 conclusões principais. A primeira é que o horário do dia em que você tem mais foco, de que você tem mais atenção, mais energia e mais autocontrole é pela manhã. E o momento do dia em que você tem menos foco, menos energia, menos concentração e menos autocontrole é à noite. O problema, como eu já te falei, é que a maioria das pessoas, elas ficam acordadas durante a noite, dormem mais tarde e acabam acordando um pouco mais tarde. Às vezes tem que acordar faltando 5, 10, 15 minutos para o trabalho, acordam atrasadas, não tem tempo de tomar um café da manhã saudável, acabam comendo qualquer besteira e vão para o trabalho. E essa é a rotina da maioria das pessoas, isso eu posso te falar com toda certeza. E aí, o grande problema é que as pessoas priorizam estar acordadas no momento em que elas não têm foco e acabam empurrando e acordando mais tarde pela manhã, no momento que elas têm mais foco. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas que vivem dessa forma acabam passando mais tempo no momento que elas não têm foco, que é à noite, porque elas dormem tarde. E o que acaba acontecendo? Quando essas pessoas estão nesse período da noite, que elas dormem tarde e acabam tendo menos foco, dificilmente elas vão estar fazendo algo produtivo, porque o autocontrole também vai estar baixo. Autocontrole é nada mais do que a sua capacidade de inibir comportamentos que você quer fazer, mas não deveria. Por exemplo, passar o dia rolando Reels ou TikTok, ouvindo aqueles videozinhos curtos, ou fazendo algo de improdutivo. Quando o seu autocontrole está alto, naturalmente pela manhã, você tem a maior capacidade de parar esses comportamentos prejudiciais e fazer o que tem que ser feito. Só que à noite, o autocontrole está muito baixo. É por isso que a maioria das pessoas fogem da dieta e comem igual leitões durante a noite, porque o autocontrole está baixo. A capacidade da pessoa de inibir esses comportamentos prejudiciais está baixo. É por isso que elas acabam fugindo da dieta, fugindo dos exercícios, principalmente durante a noite. Então, o simples fato de eu dormir mais cedo e acordar mais cedo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tirando o tempo da noite e jogando para amanhã.
Isso faz com que eu perda um tempo improdutivo, que é improdutivo mesmo, então eu não tenho muita coisa a fazer. Se eu tivesse acordado, eu estaria fazendo algo improdutivo. E jogo esse tempo para amanhã, que é um momento do dia em que meus níveis de foco e autocontrole estão altos. E normalmente pela manhã eu acordo mais cedo e vou fazer uma atividade física, ou pego um artigo científico para estudar, ou seja, eu estou fazendo algo mais produtivo. Somente mudando esse simples hábito na minha vida de dormir mais cedo e acordar mais cedo, isso me fez ganhar mais tempo e mais produtividade dentro da minha rotina. Terceiro hábito, identificar as oscilações de humor durante a rotina. Não sei se você já teve a oportunidade de entrar em uma cabine de avião, mas se não, você sabe como é. Cheios de painéis de controle, cheio de botões, alavancas, botões na frente, botões em cima, botões do lado, e é muito complicado e muito confuso. E eu não sei como que os pilotos conseguem entender toda aquela bagunça de botões, de luzes acendendo, piscando. Realmente é bem complicado. Mas para nós que somos os passageiros e não os pilotos, é muito simples. A gente apenas segue até o nosso assento, senta e segue a viagem sem preocupações, apenas torcendo para que o piloto saiba o que ele está fazendo. O problema é que com o nosso corpo, nós também somos os passageiros, mas nós também somos os pilotos do nosso corpo e do nosso cérebro. O problema é que, assim como no avião, nós não sabemos como que funciona o nosso corpo. Nós não temos autoconhecimento necessário para identificar, por exemplo, o que é que causou uma oscilação de humor durante o meu dia, o que é que me fez ficar mais ansioso, qual estímulo e qual gatilho aconteceu na minha rotina que me fez ficar mais estressado. E é esse tipo de mentalidade que eu quero que você desenvolva. Uma mentalidade de detetive, de identificar o que é que está acontecendo na sua rotina que está fazendo o seu humor oscilar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu não durmo bem, quando o meu sono é péssimo, seja em quantidade ou seja em qualidade, eu fico extremamente ansioso, extremamente estressado durante o meu dia. E isso, eu passei anos com esse problema e não sabendo que a raiz de tudo isso era a falta do sono de qualidade. Mas quando eu descobri, eu consegui adotar estratégias para manejar isso. Por exemplo, em dias que eu sei que eu não dormi muito bem, eu tento não participar, por exemplo, de reuniões no trabalho, porque eu sei que eu vou estar mais ansioso, vou estar mais estressado e pode não acabar muito bem. Eu tento ficar um pouco mais isolado na minha, tento principalmente manter os meus níveis de atividade física, a minha alimentação em dia, porque isso tudo vai favorecer para que eu não aumente a minha ansiedade, nem aumente o meu estresse. E é esse tipo de pensamento e de mentalidade que eu quero que você tenha, de ficar a todo momento identificando os gatilhos dentro da sua rotina que estão fazendo o seu humor oscilar, seja te deixando mais ansioso, te deixando mais estressado, te deixando mais agitado, enfim. No meu caso, isso acontece quando eu passo por noites mal dormidas. Mas pode ser ambientes, pode ser uma determinada refeição que você faz que te deixa mal, pode ser pessoas, pode ser situações. Enfim, se você quiser entender mais como que funciona o seu corpo, como que funciona o seu cérebro, continue nesse canal porque eu posto justamente vídeos sobre isso. E se você gostou desse vídeo, eu espero que essas 3 dicas tenham valido a pena e que você consiga adotá-las dentro da sua rotina, dentro da sua vida. E é isso, se inscreva no canal, deixe o seu like, comenta, deixe o joinha que me ajuda demais. Valeu, até o próximo vídeo.